Primeiramente, eu quero dar um bom dia a todos, em especial ao senador Donizete Nogueira, aos representantes da mesa do TCU, do CGU, ao chefe de gabinete do MDA e aos demais presentes nessa audiência pública, né? Meu nome é Guilherme Tavira e eu trabalho com assistência técnica e extensão rural no MDA desde 2011, perdão. E eu vou querer apresentar um pouco do que é o trabalho de assistência técnica, sobretudo com imagens, uma apresentação mais visual, e eu vou explicar um pouco do que é o trabalho e de como a gente já desenvolveu, com o apoio do TCU e da CGU, várias das recomendações que foram feitas ao Ministério e como foi desenvolvido o programa de ATER no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, né? Só para reforçar, assistência técnica de extensão rural, a gente utiliza a sigla ATER para simplificar o discurso e simplificar a compreensão, né? Pode passar para o próximo slide. A assistência técnica de extensão rural é uma das ações que compõem o Plano Brasil Sem Miséria. E, para tanto, é um pouco importante explicar o que foi esse Plano Brasil Sem Miséria no primeiro mandato do governo Dilma, né? O censo IBGE de 2010 demonstrou a existência de um mapa de pobreza com 16 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, com renda per capita até R$ 70, né? E, para superar essas condições de vulnerabilidades, o governo federal criou 3 eixos de ação. Um eixo específico para a garantia de renda. Então, as famílias que têm uma pobreza extrema, muito dura, têm acesso ao Bolsa Família e a outras ações de alívio imediato da pobreza. Ações do eixo de acesso a serviços públicos, que são ações para mitigar a pobreza em outras dimensões da vulnerabilidade. Acesso à energia elétrica, acesso à água para consumo e produção, acesso a serviços de educação e saúde. Então, o governo federal teve ações de diversos ministérios para mitigar com serviços públicos a pobreza. E ações do eixo de inclusão produtiva, que é onde entra a assistência técnica e extensão rural. Ela entra dentro do eixo de inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria, especificamente para o rural, né? Qual que é o objetivo da ATER? Quando eu vou explicar um pouco para a minha família, algo mais simples e resumido, a ATER ela trabalha com agrônomos, com especialistas em ciências agrárias e de outras áreas, para acompanhar as famílias num projeto de estruturação produtiva. Paralelamente à ATER, tem o crédito fomento, que foi mencionado, no valor de R$ 2.400, que ele auxilia as famílias num projeto produtivo. Uma família extremamente vulnerável passa a ter um acompanhamento técnico, para utilizar aquela metáfora da vara de pescar e do ensinar a pescar, passa a ter um acompanhamento técnico do nosso técnico de ATER e o crédito fomento, que é a nossa vara de pescar, por assim dizer, né? Então, famílias que antes da rota estavam em situação de extrema pobreza, com produção insuficiente e em situação de insegurança alimentar, elas recebem infraestrutura de água e luz, apoio com a ATER e com o crédito fomento, para que elas possam, porteira para dentro, produzir mais, melhorar a alimentação, melhorar a renda, e porteira para fora, paralelamente, a ATER também articula para que cheguem, para que haja a ampliação dos canais de comercialização via Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar e outros mercados institucionais, para além da venda privada, né? Então, esse é um resumo da rota de inclusão produtiva rural do Brasil Sem Miséria e é onde entra a assistência técnica. Colocando os conceitos de forma bastante pontual, a gente tem um macro problema de 16 milhões de pessoas em situação de pobreza, das quais 7,5 milhões estão no meio rural. O problema específico que a gente enfrenta são agricultores familiares com capacidade produtiva reduzida. E aí, então, entra o objetivo do programa, que é aumentar as capacidades e as oportunidades desses agricultores. O público-alvo são agricultores familiares com renda per capita, hoje atualizada, até R$ 77. Então, o programa chega nas famílias mais vulneráveis, mais humildes. Ele tem um foco bastante específico. Os beneficiários, eles são encontrados por meio de lista dos cadastros do governo federal, da DAP, que é o documento do MDA, Declaração de Aptidão ao PRONAF,
e do Cadastro Único, com renda até 77, do Ministério do Desenvolvimento Social, do MDS. Então, o MDA entrega uma lista de famílias já fixa, com quem está nos cadastros governamentais, e ainda abre espaço para uma busca ativa, que é a procura por agricultores familiares e famílias que não estão nos registros governamentais. É o público vulnerável invisível ao Estado. Então, a ação de ATER ela chega em ambos os públicos, o conhecido e o público ainda desconhecido. A meta, no período anterior, de 2011 a 2014, foram 250 mil famílias, que efetivamente foi ultrapassado em contratos de ATER. Até o presente momento, 185 mil famílias já tiveram o projeto produtivo, esse projeto de superação da vulnerabilidade elaborado, e receberam o crédito fomento, né? Quais são as ações mais direcionadas da inclusão produtiva rural? A nossa ATER, com atividades individuais, o acompanhamento de cada família, e atividades coletivas. O fomento, que é a transferência de R$ 2.400, e a ATER promove a integração de outras políticas públicas. A ATER é a grande política pública para o meio rural, que ela auxilia na chegada das políticas de assistência social, outras políticas de desenvolvimento agrário e, inclusive, a resolução de outros problemas sociais que as famílias tenham, né? O prazo do serviço de ATER começou inicialmente com uma duração de 15 meses e com o próprio apoio do TCU e CGU, a gente conseguiu conseguiu ampliar o prazo de contratos que hoje chegam até 5 anos e a gente já chegou a fazer contratos de 4 anos de serviço de ATER. A gente tem vários resultados esperados com esse programa, em vez de falar um pouco deles aqui, vou mostrar em fotos. Primeiramente, a gente vê aqui um mapa do Brasil, com as cores vermelho, com a gradação de cores entre o amarelo e o vermelho, conforme o número de famílias em cada município, né? O censo do IBGE demonstrou que o grosso da pobreza está na região norte e região nordeste. Quando a gente vai olhar aqui o mapa de atendimento, é onde a ATER foi mais fortalecida e onde chegou em maior número de famílias. A estratégia foi para o Brasil inteiro. Infelizmente, como a gente pode ver no mapa, alguns estados, os contratos tiveram um início atrasado e ainda não estão produzindo resultados. Alguns estados, o regime de edital de competição deu lote vazio, então nenhuma empresa, nenhuma instituição foi vencedora, então não tem até acontecendo nesses estados. E é por isso que algumas regiões do mapa estão sem presença de municípios. Mas a gente já chegou num número maior que 250 mil famílias atendidas por ATER do MDA e por assistência técnica do INCRA. Aqui a gente tem um primeiro resultado qualitativo, que é a chegada do público invisível, como eu comentei. Para além do público que é conhecido pelo MDA e pelo MDS, os ministérios utilizaram instrumentos inovadores, aqui um exemplo de um barco para mutirão de documentação na região norte. Então, famílias que não têm os documentos necessários para acessar a política pública tiveram essa emissão de documentos da DAP, do NIS, entre outros, para que fosse possível o acesso à política de ATER. Um outro resultado qualitativo, já com o apoio das ações de ATER e com essas ações qualificadas pela gestão e aprimoramento da ATER junto com o TCU e o CGU, foi a autonomia produtiva de famílias, diversificação da produção de mais de um produto agrícola e aumento da produção e renda. Essa família aqui eu visitei pessoalmente, a família da Rosa Maria. Ela construiu um galinheiro rústico simples, os recursos são limitados do recurso de fomento, e construiu uma horta suspensa, né? Essa família... 10 minutos, vou agilizar. Essa família ela foi do primeiro ano do programa, quando o programa estava com início de implementação e de aprimoramento. A família recebeu a primeira parcela do fomento, de R$ 1.000, realizou todo esse investimento, e antes mesmo de receber a segunda parcela, no primeiro ano a gente ainda tinha dificuldades, ela já conseguiu a sustentabilidade econômica. Ela comprou os pintos, a alimentação animal, fez o galinheiro, o bebedouro, e depois de 2, 3 meses ela já estava vendendo a galinhada. Ela agregou valor no produto produzido, e com esse valor agregado foi possível que ela conseguisse
reproduzir o ciclo antes mesmo de chegar a outras parcelas do fomento. Então, ela já conseguiu a sustentabilidade econômica. Esse sorriso na cara dela não é à toa. Quando eu visitei, ela já estava conseguindo, com parte dos recursos, ampliar a produção, o número de galinhas, e ampliar, inclusive, a moradia dela, melhorar a moradia dela, que é um dos principais desejos das famílias em situação de vulnerabilidade. Aqui, outro resultado é a melhoria da segurança alimentar e nutricional e o acesso aos mercados institucionais. Outra família que eu visitei, que tem uma horta comunitária, feita com outros integrantes da comunidade, e aqui uma reunião coletiva em que as famílias têm a oportunidade de aprender um pouco com técnicos que não olham vão para além da questão produtiva, trabalham a questão da segurança alimentar e da melhoria da nutrição com as famílias, né? E aqui um agricultor que tem uma horta e foi beneficiário também da cisterna, e ele vende para o PAA, se eu não me engano, para o PAA ou para o PENAI. Aqui outro resultado qualitativo, que é a melhoria da infraestrutura produtiva. Aqui uma pocilga de porcos e aqui um galinheiro rústico também, mas uma tecnologia simples, que é a mera cobertura do galinheiro para o período noturno, já evita, por exemplo, que as galinhas peguem alguma doença, se contaminem e ficam protegidas do frio. Então, diminui a mortalidade animal. São pequenos detalhes que a ATER chega junto com o produtor e produz efeito, né? Aqui, o outro dado qualitativo, que é o acesso a outras políticas públicas. Aqui, uma família de Minas Gerais, a Cleia, que foi beneficiária também do PNHR, o Programa Nacional de Habitação Rural, recebeu uma casa. É o programa que é o principal objeto de desejo das famílias em situação de vulnerabilidade, e o agricultor com a sua cisterna calçadão. A cisterna calçadão é como se fosse uma quadra de futebol de salão, que a água da chuva cai nessa quadra e ela é direcionada por uma cisterna que auxilia na produção no caso de horticultura, né? E aí, com a cisterna, com a ATER, com o fomento, a aplicação de todas essas políticas públicas produz um resultado muito maior para as famílias do rural, né? Aqui, projetos não agrícolas, o programa de fomento também admitiu projetos do rural não agrícola, que abrangeu, inclusive, realização de sonhos. A senhora Maria Helena, ela tem uma horta no quintal dela, tem galinhas no quintal, e parte dos recursos ela utilizou para construir um salão de beleza. Como ela mora numa comunidade extremamente isolada, o salão de beleza dela, nesse regime de chuvas escasso, no contexto de seca que teve no último período, ele ajudou no aumento de renda e foi uma expressão pessoal mesmo de sonho dela enquanto trabalho. Um outro resultado qualitativo, que é o fim da invisibilidade social e elevação da autoestima. Aqui a gente tem uma habitação que foi objeto de um mutirão no Rio Grande do Sul de embelezamento, que era um mutirão de limpeza do quintal, um mutirão de limpeza das casas, que era uma ação específica que não tem tanto a ver com produção, mas que tem um impacto pessoal na autoestima das famílias. E aqui é o caso de uma família do Piauí, que eu visitei, a dona esqueci o nome dela, técnica Isaura, agricultora Isabel. Essa agricultora relatou que nas primeiras visitas do técnico ela tinha muita vergonha de ir à rua. O fato de chegar uma moto ou um carro, ela sequer ia se comunicar ou conversar. Com a chegada do técnico, ela foi adquirindo habilidades sociais, aumentou muito a autoestima, fez um projeto que ela considerava muito bonito, que ela tinha muito orgulho de apresentar, e ela passou a participar de atividades coletivas e mutirões com outros integrantes da comunidade, mostrando, então, outros efeitos pessoais e internos, né, dessa política pública. E aqui, mais 2 últimos slides, a adoção de práticas agroecológicas. Aqui foram utilizados foram utilizados defensivos naturais, diluição da urina do boi para proteger a plantação de milho, ao invés de utilizar defensivos tóxicos, né? E aqui esse agricultor, para a pocilga dele, ele construiu uma fossa bananeira para proteger os lençóis freáticos. E aí, por último, últimas tecnologias sustentáveis que também foram adotadas em alguns estados, que é a construção de bacias de captação da chuva e curvas de nível, que protegem o assoreamento dos rios com lençol freático e mantém a qualidade do solo para a produção. Eu não entrei muito no detalhe das recomendações do TCU, que eu acho que vai ser possível ser dialogado em específico durante a audiência pública. Obrigado.